Os Maias. Capítulo 7. No ramalhete, depois do almoço, com as 3 janelas do escritório abertas, bebendo a tépida luz do belo dia de março, Afonso da Maia e Kraft jogavam uma partida de xadrez ao pé da chaminé já sem lume. Agora cheia de plantas, fresca e festiva como um altar doméstico. Numa faixa oblíqua de sol, sobre o tapete, o reverendo Bonifácio, enorme e fofo, dormia de leve a sua sesta. Kraft tornara-se em poucas semanas íntimo no ramalhete. Carlos e ele, tendo muitas similitudes de gosto e de ideias, o mesmo fervor pelo bric-a-brac e pelo bibelô, o uso apaixonado da esgrima, igual diletantismo de espírito, uniram-se imediatamente em relações de superfície, fáceis e amáveis. Afonso, por seu lado, começara logo a sentir uma estima elevada por aquele gentleman de boa raça inglesa. Com ele os admirava, cultivando e forte, de maneiras graves, de hábitos rijos, sentindo finamente e pensando com retidão. Tinham-se encontrado ambos entusiastas de Tácito, de Macaulay, de Burke e até dos poetas laquistas. Kraft era grande no xadrez. O seu caráter ganhara nas longas e trabalhadas viagens a rica solidez de um bronze. Para Afonso da Maia, aquilo era deveras um homem. Kraft, madrugador, saía cedo dos olivais a cavalo e vinha assim, às vezes, almoçar de surpresa com os Maias. Por vontade de Afonso, jantaria lá sempre, mas ao menos as noites passava-as, invariavelmente no ramalhete, tendo, enfim, como ele dizia, encontrado em Lisboa um recanto onde se podia conversar bem sentado, no meio de ideias e com boa educação. Carlos saía pouco de casa. Trabalhava no seu livro. Aquela revoada de clientela que lhe dera esperanças de uma carreira cheia, ativa, tinha passado miseravelmente sem se fixar, restavam-lhe 3 doentes no bairro. E sentia agora que as suas carruagens, os cavalos, o ramalhete, os hábitos de luxo, o condenavam irremediavelmente ao diletantismo. Já ao fim, Dr. Teodósio lhe dissera um dia, francamente: "Você é muito elegante para médico. As suas doentes, fatalmente, fazem-lhe olho. Quem é o burguês que lhe vai confiar a esposa dentro de uma alcova? Você aterra o pater familias." O laboratório mesmo prejudicaram. Os colegas diziam que o Maia, rico, inteligente, ávido de inovações, de modernismos, fazia sobre os doentes experiências fatais. Tinha-se troçado muito a sua ideia, apresentada na Gazeta Médica, a prevenção das epidemias pela inoculação dos vírus. Consideravam-no um fantasista. E ele, então, refugiava-se todo nesse livro sobre a medicina antiga e moderna, o seu livro, trabalhado como vagares de artista rico, tornando-se o interesse intelectual de 1 ou 2 anos. Nessa manhã, enquanto dentro prosseguia grave e silenciosa a partida de xadrez, Carlos, no terraço, estendido numa vasta cadeira índia de bambu, à sombra do toldo, acabava o seu charuto lendo uma revista inglesa, banhando pela carícia tépida daquele bafo de primavera que aveludava o ar, fazia já desejar árvores e relvas. Ao lado dele, numa outra cadeira de bambu, também de charuto na boca, o Sr. Damaso Salcede percorria o Fígaro, de perna estirada, numa indolência familiar, tendo o amigo Carlos ao seu lado, vendo junto ao terraço as rosas de roseiras de Afonso, sentindo por trás, através das janelas abertas, o rico e o nobre interior do ramalhete. O filho do agiota saboreava ali uma dessas horas deliciosas que ultimamente encontrava na intimidade dos Maias. Logo na manhã seguinte ao jantar do Central, o Sr. Salcedo fora ao ramalhete deixar os seus bilhetes, objetos complicados e vistosos, tendo ao ângulo, numa dobra simulada, o seu retratozinho em fotografia, um capacete com plumas por cima do nome: Damaso Cândido de Salcede. Por baixo as suas honras: Comendador de Cristo. Ao fundo a sua adresse: Rua de São Domingos, à Lapa. Mas esta indicação estava arriscada. E ao lado, a tinta azul, está outra mais aparatosa: Grand Hôtel, Boulevard de Capucines, Chambre número 103. Em seguida procurou Carlos no consultório. Confiou ao criado outro cartão. Enfim, uma tarde, no aterro, vendo passar Carlos a pé, correu para ele, pendurou-se dele, conseguiu acompanhá-lo ao ramalhete.
Aí, logo desde o pátio, rompeu em admirações estáticas, como dentro de um museu lançado diante dos tapetes, das faianças e dos quadros, a sua grande frase, chique a valer. Carlos levou-o para o fumoir, ele aceitou um charuto e começou a explicar, da perna traçada, algumas das suas opiniões e alguns dos seus gostos. Considerava Lisboa chinfrim e só estava bem em Paris, sobretudo por causa do género fêmea, de que em Lisboa se passavam fomes, ainda que nesse ponto a providência não o tratava mal. Gostava também do bric-a-brac, mas apanhava-se muita espiga, e as cadeiras antigas, por exemplo, não lhe pareciam cómodas para a gente se sentar. A leitura entretinha-o, e ninguém o pilhava sem livros à beira da cabeceira da cama. Ultimamente, andava às voltas com o Daudet, que lhe diziam ser muito chique, mas ele achava-o confusote. Em rapaz, perdia sempre as noites, até às 4 ou 5 da madrugada, no delírio. Agora não, estava mudado e pacato. Enfim, não dizia que de vez em quando não se abandonasse o excessozinho, mas só em dias duplos. E as suas perguntas foram terríveis. O Sr. Maia achava chique ter um cob inglês? Qual era mais elegante? Assim para um rapaz da sociedade que quisesse ir passar o verão lá fora? Nice ou Trouville? Depois, ao sair, muito sério, quase comovido, perguntou ao Sr. Maia, se o Sr. Maia não fazia segredo, quem era o seu alfaiate. E desde esse dia não o deixou mais. Se Carlos aparecia no teatro, Damas imediatamente arrancava-se da sua cadeira, às vezes na solenidade de uma bela área, e pisando os botins dos cavalheiros, amarrotando a compostura das damas, abalava, abria de estalo a claque, vinha-se instalar na frisa, ao lado de Carlos, com a bochecha corada, camélia na casaca, exibindo os botões de punho que eram 2 enormes bolas. Uma ou 2 vezes que Carlos entrara casualmente no Grêmio, Damas abandonou logo a partida, indiferente à indignação dos parceiros, para se vir colar à lharga do Maia, oferecer-lhe marrasquinho ou charutos, segui-lo de sala em sala como um rafeiro. Numa dessas ocasiões, tendo Carlos soltado um trivial gracejo, eis o Damas rompendo em risadas soluçantes, rebolando-se pelos sofás, com as mãos nas ilhargas, a gritar que rebentava. Juntaram-se sócios. Ele, sufocado, repetia a pilhéria. Carlos fugiu vexado. Chegou a odiá-lo. Respondia-lhe só com monossílabos. Dava voltas preguiçosas e perigosas com o dog-cart. Se lhe avistava de longe a bochecha, a coxa roliça. De balde, Damas Cândido de Salcedo filaram-o e para sempre. Depois, um dia, Taveira apareceu no ramalhete com uma extraordinária história. Na véspera, no Grêmio, tinham-lhe contado, ele não presenciara, um sujeito, um Gomes, num grupo onde se comentavam os maias, erguera a voz, exclamara que Carlos era um asno. Damaso, que estava ao lado mergulhado na ilustração, levantou-se muito pálido, declarou que, tendo a honra de ser amigo do Sr. Carlos da Maia, quebrava a cara com a bengala ao Sr. Gomes se ele ousasse babujar outra vez esse cavalheiro, e o Sr. Gomes tragou, com os olhos no chão, a afronta por ser raquítico de nascença, e porque era inquilino de Damaso e andava muito atrasado na renda. Afonso da Maia achou este feito brilhante, e foi por desejo seu que Carlos trouxe o Sr. Salcedo uma tarde a jantar ao ramalhete. Este dia pareceu belo a Damaso, como se fosse feito de ouro e azul. Mas melhor ainda foi a manhã em que Carlos, um pouco incomodado, ainda deitado, o recebeu no quarto como entre rapazes. Daí datava a sua intimidade. Começou a tratar Carlos por você. Depois, nessa semana, revelou aptidões úteis. Foi despachar à alfândega, Vilaça achava-se no Alentejo, um caixote de roupa para Carlos. Tendo aparecido no momento em que Carlos copiava um artigo para a Gazeta Médica, ofereceu a sua boa letra prodigiosa, de uma bela litográfica. E daí por diante passava horas à banca de Carlos, aplicado e vermelho, com a ponta da língua de fora, o olho redondo, copiando apontamentos, transcrições de revistas, materiais para o livro, tanta dedicação, merecia um tu de familiaridade. Carlos deu-lhe. Damas, no entanto, imitavam Maia com uma minuciosa inquieta, desde a barba, que começava agora a deixar crescer, até à forma dos sapatos. Lançara-se no bric-a-brac. Trazia sempre o cupê cheio de lixos arqueológicos, farragens velhas, um bocado de tijolo, a asa rachada de um bule, e se avistavam um conhecido, fazia parar, entreabria a portinhola como um ádido de sacrário e exibia a preciosidade. Que te parece? Chique a valer. Vou mostrá-la ao Maia. Olha-me isto, hã? Pura meia-idade do reinado de Luís XIV. O Carlos vai-se roer de inveja.
Nesta intimidade de Rosas havia todavia para Damaso horas pesadas. Não era divertido assistir em silêncio, do fundo de uma poltrona, às infindáveis discussões de Carlos e de Kraft sobre arte e sobre ciência. E como ele confessou depois, chegara a encavacar um pouco quando o levaram ao laboratório para fazer no seu corpo experiências de eletricidade. Pareciam dois demónios engalfinhados em mim, disse ele à senhora Condessa de Govarinho. E eu, então, que embirro com o espiritismo. Mas tudo isto ficava regiamente compensado quando à noite, num sofá do Grêmio, ou ao chá numa casa amiga, ele podia dizer, correndo à mão pelo cabelo: passei hoje um dia divino com o Maia. Fizemos armas, bric-a-brac, discutimos. Um dia chique. Amanhã tenho uma manhã de trabalho com o Maia. Vamos às colchas. Nesse domingo, justamente, deviam ir às colchas, ao lumiar. Carlos concebera um boudoir todo revestido de colchas antigas de cetim, bordadas a 2 tons especiais, pérola e botão de ouro. O tio Abraão esquadrinhava-as por toda Lisboa e pelos subúrbios, e nessa manhã viera anunciar a Carlos a existência de 2 preciosidades, so beautiful, oh so lovely, em casa de umas senhoras Medeiros que esperavam o Sr. Maia às 2 horas. Já 3 vezes Damaso tossira, olhara o relógio, mas vendo Carlos confortavelmente mergulhado na revista, recaía também na sua indolência de homem chique, investigando o Fígaro. Enfim, dentro, o relógio Luís XV cantou argentinamente as 2. Esta é boa, exclamou Damaso ao mesmo tempo com uma palmada na coxa. Olha quem aqui me aparece, a Susana, a minha Susana. Carlos não despegara os olhos da página. Ó Carlos, acrescentou ele, fazes-me um favor? Ouve esta que é boa. Esta Susana é uma pequena que eu tive em Paris. Um romance. Apaixonou-se por mim, quis envenenar o diabo. Pois diz aqui o Fígaro que debutou nas Folies Bergeret. Fala nela. É boa, hein? E era rapariguinha chique. E o Fígaro diz que ela teve aventuras. Naturalmente sabia o que se passou comigo. Todo o mundo sabia em Paris. Ora, a Susana tinha bonitas pernas e custou-me a ver livre delas. Mulheres, murmurou Carlos, refugiando-se mais no fundo da revista. Damaso era interminável, torrencial, inundante a falar das suas conquistas, naquela sólida satisfação em que vivia de que todas as mulheres, desgraçadas delas, sofriam a fascinação da sua pessoa e da sua toilette. E em Lisboa, realmente, era exato. Rico, estimado na sociedade, com cupê e parelha, todas as meninas tinham para ele um olhar doce. E no Demi-Monde, como ele dizia, tinha prestígio a valer. Desde moço fora célebre, na capital, por pôr casas espanholas. A uma mesmo dera carruagem ao mês. E este Fausto excepcional tornara-o bem depressa o Dom João V dos prostíbulos. Conhecia-se também a sua ligação com a Viscondesa de Gafanha, uma carcaça esgalgada, caiada, rebocada, gasta por todos os homens válidos do país. Ia nos 50 anos, quando chegou a vez do Damaso, e não era de certo uma delícia ter nos braços aquele esqueleto rangente e lúbrico, mas dizia-se que em Nova dormira num leite real, e que augustos bigodes a tinham lambuzado. Tanta honra fascinou Damaso, e colocou-se-lhe as saias com uma fidelidade tão sabuja que a decrépita criatura, farta e nojada já, teve de o enxutar à força e com desfeitas. Depois gozou uma tragédia. Uma atriz do Príncipe Real, uma montanha de carne, apaixonada por ele, numa noite de ciúme e de genebra, engoliu uma caixa de fósforos. Naturalmente, daí a hora estava boa, tendo vomitado abominavelmente sobre o colete de Damaso que chorava ao lado. Mas desde então este homem de amor julgou-se fatal. Como ele dizia a Carlos, depois de tanto drama na sua vida, quase tremia verdadeiramente de fitar uma mulher. Passaram-se cenas com esta Susana, murmurou ele, depois de um silêncio em que estivera catando películas nos beiços. E, com um suspiro, retomou o Fígaro. Houve outra vez um silêncio no terraço. Dentro, a partida continuava. Para lá da sombra do toldo, agora, o sol ia aquecendo, batendo a pedra. Os vasos de louça branca, numa refração de outrora claro, em que palpitavam as asas das primeiras borboletas, voando em redor dos craveiros em flor, embaixo, o jardim verdejava, imóvel na luz, sem um bolir de ramo, refrescado pelo canto do repuxo, pelo brilho líquido da água do tanque, avivado, aqui e além, pelo vermelho ou pelo amarelo das rosas, pela carnação das últimas camélias.
O bocado de rio que se avistava entre os prédios era azul ferrete como o céu, e entre rio e céu o monte punha uma grossa barra verde escura, quase negra no resplendor do dia, com os dois moinhos parados no alto, as duas casinhas alvejando embaixo, tão luminosas e cantantes que pareciam viver. Um repouso dormente de um domingo envolvia o bairro e, muito alto no ar, passava o claro repique de um sino. O Duque de Norfolk chegou a Paris, disse Damaso num tom entendido e traçando a perna. O Duque de Norfolk é chique, não é verdade, ó Carlos? Carlos, sem erguer os olhos, lançou para os céus um gesto como exprimindo o infinito do chique. Damaso largara o fígaro para meter no charuto, na boquilha, depois desapertou os últimos botões do colete, deu um puxão à camisa para mostrar melhor a marca, que era um S enorme sobre uma coroa de conde, e de pálpebra cerrada com o beiço trombudo, ficou mamando gravemente a boquilha. Tu estás hoje em beleza, Damaso, disse-lhe Carlos, que deixara também a revista e o contemplava com melancolia. Salcedo corou de gozo. Escorregou um olhar ao verniz dos sapatos, à meia cor de carne, e revirando para Carlos o bugulhado azulado da órbita, eu agora ando bem, mas muito blasé. E foi realmente com um ar blasé que se ergueu a ir buscar a uma mesa de jardim, ao lado, onde estavam jornais e charutos, a Gazeta Ilustrada, para ver o que ia pela pátria. Apenas lhe deitou os olhos, soltou uma exclamação. Outro debut? Perguntou Carlos. Não, é a besta do Castro Gomes. A Gazeta Ilustrada anunciava que o Sr. Castro Gomes, o cavalheiro brasileiro que no Porto fora vítima da sua dedicação por ocasião da desgraça ocorrida na Praça Nova, e de que o nosso correspondente J.T. nos deu uma descrição tão opulenta do colorido realista, achava-se restabelecido e é hoje esperado no Hotel Central. Os nossos parabéns ao arrojado gentleman. Ora está, Sua Excelência restabelecida, exclamou Damaso, atirando para o lado o jornal. Pois deixa estar que agora é a ocasião de lhe dizer na cara o que penso. Aquele pulha. Tu exageras, murmurou Carlos, que se apoderava vivamente do jornal e relia a notícia. Ora essa, exclamou Damaso, erguendo-se. Ora essa, queria ver se fosse contigo. É uma besta, é um selvagem. E repetiu mais uma vez a Carlos essa história que o magoava. Desde a sua chegada de Bordeus, logo que o Castro Gomes se instalara no Hotel Central, ele fora deixar-lhe bilhete 2 vezes. A última, na manhã seguinte ao jantar do Ega. Pois bem, Sua Excelência não se dignara a agradecer a visita. Depois eles tinham partido para o Porto. Fora aí que, passeando só na Praça Nova, vendo a parelha de um galês desbocada, 2 senhoras em gritos, Castro Gomes se lançara ao freio dos cavalos e, cuspido contra as grades, tinha deslocado um braço. Teve de ficar no Porto, no hotel, 5 semanas. E ele, imediatamente, sempre com o olho na mulher, mandara-lhe 2 telegramas. Um de sentimento, lamentando, outro de interesse, pedindo notícias. Nem a um, nem a outro, o animal respondeu. Não, isso! Exclamava Salcedo, passeando pelo terraço e recordando essas injúrias. Hei de lhe fazer uma desfeita. Não pensa ainda o quê, mas há de amargar-lhe. Lá isso, desconsiderações, não admite a ninguém. A ninguém. Arredondava o olho ameaçador. Desde o seu feito, no Grêmio, quando o raquítico apavorado emudecera diante dele, Damaso ia-se tornando feroz. Pela menor coisa falava em quebrar caras. A ninguém, repetia ele, com puxões ao colete. Desconsiderações. A ninguém. Nesse momento, ouviu-se dentro, no escritório, a voz rápida do Ega, e quase imediatamente ele apareceu com um ar de pressa e atarantado. Olá, Damasozinho. Carlos, dás-me aqui embaixo uma palavra? Desceram do terraço, penetraram no jardim e até junto de 2 oleias em flor. Tu tens dinheiro? Foi aí logo a exclamação ansiosa do Ega. E contou a sua terrível atrapalhação. Tinha uma letra de 90 libras que se vencia no dia seguinte. Além disso, 25 libras que devia ao Eusébiozinho e que ele lhe reclamara numa carta indecente. E era isto que despertava o Ega. Quero pagar a esse canalha. E quando o vir colar-lhe a carta à cara como um escarro. Além disso, a letra. E tenho para tudo isto 15 tostões. O Eusébiozinho é homem de ordem. Enfim, quero 115 libras, disse Carlos. Ega hesitou, com uma cor no rosto. Já devia dinheiro a Carlos. Estava-lhe sempre dirigindo aquela amizade, como a um cofre inesgotável. Não, bastam-me 80. Ponho o relógio no prego e a peliça, que já não faz frio. Carlos sorriu, subiu logo ao quarto a escrever um cheque.
enquanto Ega procurava cuidadosamente um bonito botão de rosa para florir a sobrecasaca. Carlos não tardou, trazendo na mão o cheque que alargara até 120 libras para o Ega ficar armado. Seja pelo amor de Deus, menino, disse o outro, embolsando o papel com um belo suspiro de alívio. Imediatamente trovejou contra o Eusébiozinho, esse vilão. Mas tinha já uma vingança e ia remeter-lhe a soma toda em cobre, num saco de carvão, com um rato morto dentro e um bilhete começando assim: a escurosa lombriga e imunda osga, aí te atira ao focinho, etc. Como tu podes consentir aqui, usando as tuas cadeiras, respirando o teu ar, aquele ser repulsivo. Mas era até sujo mencionar o Eusébiozinho. Quis saber dos trabalhos de Carlos, do grande livro, falou também do seu átomo e, por fim, numa voz diferente, aplicando um monóculo a Carlos. Diz-me outra coisa, por que não tens tu voltado aos Govarinhos? Carlos tinha só esta razão. Não se divertia lá. Ega encolheu os ombros. Parecia-lhe aquilo uma puerilidade. Tu não percebeste nada, exclamou ele. Aquela mulher tem uma paixão por ti. Basta que se pronuncie o teu nome, sobe-lhe todo o sangue à cara. E como Carlos ria, incrédulo, Ega, muito grave, deu a sua palavra de honra. Ainda na véspera, estava-se falando de Carlos e ele espreitara. Sem ser um Balzac, nem uma broca de observação, tinha a visão correta, pois bem, lá lhe vira na face, nos olhos, toda a expressão de um sentimento sincero. Não estou a fazer romance, menino. Gosta de ti, palavra. Tem-la quando quiseres. Carlos achava deliciosa aquela naturalidade mefistofélica. Mas com o Ega, o induzia a quebrar uma infinidade de leis religiosas, morais, sociais, domésticas. Ah, bem, exclamou Ega. Se tu me vais com essa blague de cartilha do código, então não falemos mais nisso. Se apanhaste a sarna da virtude com comichões por qualquer coisa, então era uma vez um homem vai para a trapa começar o Eclesiastes. Não, disse Carlos, sentando-se num banco sob as árvores, ainda com os restos de preguiça no terraço. O meu motivo não é tão nobre. Não vou lá porque acho o Govarinho um maçador. Ega teve um sorriso mudo. Se a gente fosse a fugir das mulheres que têm maridos maçadores. Sentando-se ao lado de Carlos, começou a riscar em silêncio o chão areado e, sem erguer os olhos, deixando cair as palavras uma a uma com melancolia. Anteontem, toda a noite, a pé firme, das 10 à 1, estive a ouvir a história da demanda do Banco Nacional. Era quase uma confidência e, como o desabafo dos tédios secretos em que se debatia, naquele mundo dos Coens, o seu temperamento de artista, Carlos enterneceu-se. Meu pobre Ega, então toda a demanda? Toda. E a leitura do relatório da Assembleia Geral e interessei-me e tive opiniões. A vida é um inferno. Subiram ao terraço. Damaso reocupara a sua cadeira de vime e com um canivetezinho de madrepérola estava tratando das unhas. Então decidiu-se? Perguntou ele logo ao Ega. Decidiu-se ontem. Não há cotilhão. Tratava-se de uma grande soirée mascarada que iam dar aos Coen, no dia dos anos da Raquel. A ideia desta festa sugeria o Ega, ao princípio com grandes proporções de gala artística, a ressurreição histórica de um sarau no tempo de Dom Manuel. Depois viu-se que uma tal festa era realizável em Lisboa. E desceu-se a um plano mais sóbrio, um simples baile costumé a capricho. Tu, Carlos, já decidiste como vais? De dominó, um severo dominó preto, como convém a um homem da ciência. Então, exclamou Ega, se trata de ciência, vai de rabona e chinelas de Aurelo. A ciência faz-se em casa e de chinelas. Nunca ninguém descobriu uma lei do universo metido dentro de um dominó, que se ensaboria um dominó. Justamente a senhora Dona Raquel desejava evitar no seu baile essa monotonia dos dominós. E em Carlos não havia desculpa. Não o prendiam 20 ou 30 libras e com aquele esplêndido físico de cavalheiro da Renascença devia ornar a sala pelo menos com o soberbo Francisco I. É nisto, ajuntava ele com fogo, que está a beleza de uma soirée de máscaras. Não lhe parece a você, Damaso? Cada um deve aproveitar a sua figura. Por exemplo, a Govarinho vai muito bem. Teve uma inspiração. Com aquele cabelo ruivo, o nariz curto, as maçãs do rosto salientes, é Margarida de Navarra. Quem é Margarida de Navarra? Perguntou Afonso da Maia, aparecendo no terraço dos Croft. Margarida, a duquesa de Angoulême, a irmã de Francisco I, a Margarida das Margaridas, a Pérola de Valois, a padroeira de Renascença, a senhora Condessa de Govarinho. Riu muito, foi abraçar Afonso, explicou-lhe que se discutia o baile dos Coen e apelou logo para ele, para o Kraft, acerca do nefando dominó de Carlos. Não estava aquele mocetão, com os seus ares de homem de armas, talhado para um soberbo Francisco I em toda a glória de Marigna? O velho deu um olhar enternecido à beleza do neto. Eu te digo, John,
talvez tenhas razão. Mas Francisco I, rei de França, não se pode apiar de uma tripóia e entrar numa sala só. Precisa de corte, arautos, cavaleiros, damas, bobos, poetas. Tudo isso é difícil. Ega curvou-se. Sim, senhor, de acordo. Ali estava uma maneira inteligente de compreender o baile dos Cohen. E tu, de que vais? Perguntou Afonso. Era um segredo. Tinha a teoria de que naquelas festas um dos encantos consistia na surpresa. 2 sujeitos, por exemplo, que tinham jantado juntos, de jaquetão, no Bragança, se encontram à noite, um na púrpura imperial de Carlos V, outro com a escopeta do bandido de Calábria. Eu cá não faço segredo, disse ruidosamente Damaso. Eu cá vou de selvagem. Nu? Não, de Nolusco, na Africana. Oh, Sr. Afonso da Maia, que lhe parece? Acha chique? Chico não espreme bem, disse Afonso sorrindo. Mas grandioso é, de certo. Quiseram então saber como ia Kraft. Kraft não ia de coisa nenhuma. Kraft ficava nos olivais de robe de chambre. Ega encolheu os ombros com tédio, quase com cólera. Aquelas indiferenças pelo baile dos Cohen feriram-no como injúrias pessoais. Ele estava dando uma festa, o seu tempo, estudos na biblioteca, um trabalho fumegante de imaginação e, pouco a pouco, ela tomava aos seus olhos a importância de uma celebração de arte, provando o gênio de uma cidade. Os dominós, as abstenções, pareciam-lhe evidências de inferioridade do espírito. Citou então o exemplo do Govarinho. Ali estava um homem de ocupações, de posição política, nas vésperas de ser ministro, que não só ia ao baile, mas estudara ao seu costume, estudara e ia muito bem, ia de Marquês de Pombal. Reclame por ser ministro, disse Carlos. Não o precisa, exclamou Ega. Tem todas as condições para ser ministro. Tem voz sonora, leu Marício Bloch, está encalacrado e é um asno. E no meio das risadas dos outros, ele, arrependido de demolir, assim, um cavalheiro que se interessava pelo baile dos Cohen, acudiu logo. Mas é muito bom rapaz, e não se dá ares nenhuns, é um anjo. Afonso repreendia-o, risonho e paternal. Ora tu, John, que não respeitas nada. O desacato é a condição do progresso, Sr. Afonso da Maia. Quem respeita decai. Começa-se por admirar o Govarinho, vai-se a gente esquecendo, chega a reverenciar o monarca e, quando mal se percata, tem descido a venerar o Todo-Poderoso. É necessário cautela. Vai-te embora, John, vai-te embora. Tu és o próprio anticristo. Ega ia responder exuberante e em veia, mas dentro do tinir argentino do relógio Luís V, com o seu gentil minuete, emudeceu-se. O quê? 4 horas? Ficou aterrado, verificou no seu próprio relógio, deu em redor rápidos, silenciosos apertos de mão, desapareceu como um sopro. Todos, de resto, estavam pasmados de ser tão tarde. E assim passara a hora de ir ao lumiar ver as colchas antigas do Sr. Medeiros. Quer você então meia hora de florete, Kraft? Perguntou Carlos. Seja, e é necessário dar a lição ao Damaso. Ah, é verdade, a lição, murmurou Damaso, sem entusiasmo, com um sorriso murcho. A sala de esgrima era uma casa térrea. Debaixo dos quartos de Carlos, com as janelas gradeadas para o jardim, por onde resvalava através das árvores uma luz esverdinhada. Em dias enevoados era necessário acender os 4 bicos de gás. Damaso seguiu atrás dos 2 com uma lentidão de resto desconfiada. Aquelas lições que ele solicitara por amor do chique iam-se-lhe tomando odiosas. E nessa tarde, como sempre, apenas se enchumaçou com o pastrão de anta, se cobriu com a caraça de arame, começou a transpirar, a fazer-se branco. Diante dele, Kraft, de florete na mão, parecia-lhe cruel e bestial, com aqueles seus ombros de Hércules sereno, o seu olhar claro e frio, os 2 ferros rasparam. Damaso estremeceu todo. Firme! Gritou-lhe Carlos. O desgraçado equilibrava-se sobre uma perna roliça. O florete de Kraft vibrou, rebrilhou, voou sobre ele. Damaso recuou, sufocado, cambaleando e com o braço frouxo. Firme! Berrava-lhe Carlos. Damaso, exausto, abaixou a arma. Então o que querem vocês? É nervos. É por ser a brincar. Se fosse a valer, vocês veriam. Assim acabava sempre a lição. E depois ficava abatido sobre uma banqueta de marroquim, arejando-se com um lenço, pálido como a cal dos muros. Vão-me até casa, disse ele daqui a pouco, fatigado de tanto cruzar o ferro. Queres alguma coisa, Carlinhos? Quero que venhas cá jantar amanhã. Tens um marquês. Chique cavaleiro, não faltarei. Mas faltou. E com toda essa semana aquele moço pontual não apareceu no ramalhete. Carlos, sinceramente inquieto, julgando o moribundo, foi uma manhã à casa dele à Lapa. Mas aí o criado, um galego, achavascado e triste,
que, desde as suas relações com os maias, Dama se trazia entalado numa casaca e mortalmente aperreado em sapatos de verniz, afirmou-lhe que o senhor Damasozinho estava de boa saúde e até saíra a cavalo. Carlos veio então ao tio Abraão. O tio Abraão também não o avistara. Havia dias, aquele bom senhor Salcedo, that beautiful gentleman. A curiosidade de Carlos levou-o ao Grêmio. No Grêmio, nenhum criado vira ultimamente o senhor Salcedo. Está por aí de lua de mel com alguma bela andaluza, pensou Carlos. Chegara ao fim do rio do Alecrim, quando viu o conde de Steinbrücken, que se dirigia ao aterro, a pé, seguido da sua vitória a passo. Era a segunda vez que o diplomata fazia exercício depois do seu desgraçado ataque de entranhas. Mas não tinha já vestígios da doença. Vinha todo rosado e louro, muito sólido na sua sobrecasaca e com uma bela rosa de chá na botoeira. Declarou mesmo a Carlos que estava mais forte. E não lamentava os sofrimentos, porque eles tinham dado o meio de apreciar as simpatias que gozava Lisboa. Então, enternecido, sobretudo o cuidado de S.M., o Augusto, cuidado de S.M., fizera melhor que todos os drogos da boutique. Realmente nunca as relações entre esses dois países, tão estreitamente aliados, Portugal e a Finlândia, tenham sido mais firmes, por assim dizer, mais íntimos que durante seu ataque de intestinais. Depois, travando do braço de Carlos, aludiu comovido ao oferecimento do Afonso da Maia, que pusera à sua disposição Santa Olávia, para ele se restabelecer nesses ares fortes e limpos do Douro. Oh, esse convite que tocara ao plus profond de son cœur. Mas infelizmente Santa Olávia era longe, tão longe. Tinha de se contentar com Sintra, de onde podia vir todas as semanas, 1 ou 2 vezes, vigiar a legação. C'était inouï. Mas a Europa estava num desses momentos de crise em que homens do Estado, diplomatas, não podiam afastar-se, gozar as menores férias. Precisavam estar ali, na brecha, observando, informando. C'est très grave, murmurou ele, parando com um pavor vago no olhar azulado. C'est excessivement grave. Pediu a Carlos que olhasse em torno de si para a Europa. Por toda a parte numa confusão, um gâchis. Aqui a questão do Oriente, além o socialismo, por cima o Papa, a complicar tudo. Oh, très grave, très grave. Tenez, la France, par exemple, d'abord de Gambetta. Oh, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Il est fort. Il est excessivement fort. Mais voilà, c'est très grave. Por outro lado, os radicais, les nouvelles cochers, era excessivamente grave. Tenez, je vais vous dire une chose, entre nous. Mas Carlos não escutava, nem sorria já. Do fim do aterro aproximava-se caminhando depressa uma senhora, que ele reconheceu logo por esse andar que lhe parecia uma deusa pisando a terra, pela cadelinha cor de prata que lhe trovava junto às saias e por aquele corpo maravilhoso onde vibrava, sob linhas ricas de mármore antigo, uma graça quente, ondeante e nervosa. Vinha toda vestida de escuro, numa toilette de chargé, muito simples, que era como um complemento natural da sua pessoa, colando-se bem sobre ela, dando-lhe na sua correção um ar casto e forte. Trazia na mão um guarda-sol, inglês, apertado e fino como uma cana. E toda ela, adiantando-se assim no luminoso da tarde, tinha naquele cais triste da cidade antiquada um destaque estrangeiro como o requinte claro das civilizações anteriores. Nenhum véu, nessa tarde, lhe assombreava o rosto. Mas Carlos não pôde detalhar as feições. Apenas dentro o esplendor e bornéu da carnação sentiu um negro profundo de 2 olhos que se fixaram nos seus. Insensivelmente deu um passo para a seguir. Ao seu lado Steinbrücken, sem ver nada, estava achando Bismarck assustador. À maneira que ela se afastava, parecia-lhe maior, mais bela, e aquela imagem falsa e literária de uma deusa, marchando pela terra, prendia-se à imaginação. Steinbrücken ficou aterrado com o discurso de chanceler no Reichstag. Sim, era bem uma deusa. Sob o chapéu, numa forma de trança enrolada, aparecia o tom do seu cabelo castanho, quase loira à luz. A cadelinha trotava ao lado, com as orelhas direitas. Evidentemente, disse Carlos, Bismarck é inquietador. Steinbrücken, porém, já deixara Bismarck. Steinbrücken, agora, atacava Lord Beaconsfield. Il est très fort, oui, je vous l'accorde. Il est excessivement fort. Mais voilà, où va-t-il? Carlos olhava para o cais do Sodré, mas tudo lhe parecia deserto. Steinbrücken, antes de adoecer, justamente tinha dito ao ministro dos Negócios Estrangeiros aquilo mesmo. Lord Beaconsfield era muito forte. Mas para onde ia ele? O que queria ele? E a Sua Excelência tinha encolhido os ombros. Sua Excelência não sabia. Oui, Beaconsfield est très fort. Vous avez lu son péché chez de Lord Maire?
Épatant, mon cher, épatant, mas voilà. Où vas-tu? Steinbrocken, não me parece que seja prudente deixar-se aqui a arrefecer no aterro. De veras? Exclamou o diplomata, passando logo a mão rapidamente pelo estômago e pelo ventre. E não se quis demorar um instante mais. Como Carlos ia recolher também, ofereceu-lhe um lugar na vitória ao ramalhete. Venha então jantar connosco, Steinbrocken. Charmé, mon cher, charmé. A Vitória partiu e o diplomata, agasalhando as pernas e o estômago numa grande plaid escocês, pois, Maia, fizemos um belo passeio, mas este aterro não é divertido. Não era divertido o aterro. Carlos acharam nessa tarde o mais delicioso lugar da terra. Ao outro dia, voltou mais cedo e apenas dera alguns passos entre as árvores, viu-a logo. Mas não vinha só. Ao seu lado o marido, esticado apurado numa jaqueta de cassemira, quase branca com uma ferradura de diamantes no cetim negro da gravata, fumava indolente e languido e trazia a cadelinha debaixo do braço. Ao passar, deu um olhar surpreendido a Carlos, como descobrindo, enfim, entre os bárbaros, um ser de linha civilizada, e disse-lhe algumas palavras baixo a ela. Carlos encontrara outra vez os seus olhos, profundos e sérios. Mas não lhe parecera tão bela. Trazia uma outra toilette, menos simples, de 2 tons, cor de chumbo e cor de creme. E no chapéu, de abas grandes à inglesa, vermelhava alguma coisa, flor ou pena. Nessa tarde não era a deusa descendo das nuvens de ouro que se enrolava além sobre o mar. Era uma bonita senhora estrangeira que recolhia ao seu hotel. Voltou ainda 3 vezes ao aterro. Mas a tornou a ver. E então envergonhou-se, sentiu-se humilhado com este interesse romanesco que o trazia assim, numa inquietante de rafeiro perdido. Farejando o aterro, da rampa de Santos ao cais do Cedré, à espera dos olhos negros e de uns cabelos loiros de passagem em Lisboa, e com um paquete de Royal Mail levaria uma dessas manhãs. E pensar que toda essa semana deixara o seu trabalho abandonado sobre a mesa, e que todas as tardes, antes de sair, se demorava ao espelho, estudando a gravata. Ah, miserável! Miserável natureza! Ao fim dessa semana, Carlos estava no consultório já para sair, calçando as luvas, quando o criado entreabriu o reposteiro e murmurou com alvoroço. Uma senhora! Apareceu um menino muito pálido, de caracóis loiros, vestido de veludo preto, e atrás uma mulher toda de negro, com um véu justo e espesso como uma áscara. Creio que vim tarde, disse ela, hesitando junto à porta. O Sr. Carlos da Maia ia sair. Carlos reconheceu a Govarinho. Oh, senhora Condessa! Desembaraçou logo o divã dos jornais e das brochuras. Ela olhou um momento como indecisa aquele amplo e mole assento do serralho, depois sentou-se à borda e de leve com o pequeno junto de si. Venho trazer-lhe um doente, disse ela sem erguer o véu, como falando do fundo daquela toilette negra que a dissimulava. Não o mandei chamar porque realmente pouco é, e tinha hoje de passar por aqui. Além disso, o meu pequeno é muito nervoso. Se vê entrar o médico, parece-lhe que vai morrer. Assim é como uma visita que se faz. E não tens medo, não é verdade, Charlie? O pequeno não respondeu. De pé, quedou ao lado da mamã, mimoso e débil, sob os caracóis de anjo que lhe caíam até aos ombros. Devorava Carlos com os grandes olhos tristes. Carlos pôs um interesse quase terno na sua pergunta. Que tem ele? Havia dias apareceram-lhe uma impingem no pescoço. Além disso, por trás da orelha, tinha como uma dureza de caroço. Aquilo inquietava. Ela era forte, de uma boa raça, que dera atletas e velhos de grande idade. Mas na família do marido, em todos os Govarinhos, havia uma anemia hereditária. O conde, mesmo com aquela sólida aparência, era um acachado. E ela, receando que a influência debilitante de Lisboa não conviesse a Charlie, estava com o vago projeto de lhe fazer ir passar algum tempo ao campo, em Formoselha, a casa da avó. Carlos, aproximando ligeiramente a cadeira, estendeu os braços a Charlie. Ora, venha cá o meu lindo amigo, para vermos isso. Que magnífico cabelo ele tem, senhora Condessa. Ela sorriu, e Charlie, sériozinho, bem ensinado, sem aquele terror do médico de que falara a mamã, veio logo, despertou, delicadamente, o seu colarinho e quase entre os joelhos de Carlos dobrou o pescoço macio e alvo como um lírio. Carlos viu apenas uma pequena mancha cor-de-rosa, desvanecendo-se, do caroço não havia vestígio, e então uma ligeira vermelhidão subiu-lhe ao rosto, procurou vivamente os olhos da Condessa, como compreendendo tudo, querendo ver neles a confissão do sentimento que a trouxera ali como um pretexto pueril, sobre aquela toilette negra, aqueles véus que a mascaravam. Mas ela permaneceu impenetrável,
sentada à borda do divã, com as mãos cruzadas, atenta, como esperando as suas palavras num vago susto de mãe. Carlos abotoou o colarinho do pequeno e disse: "Não é absolutamente nada, minha senhora." No entanto, fez perguntas de médico sobre o regime e a natureza de Charlie. A condessa, num tom pesaroso, queixou-se de que a educação da criança não fosse como ela desejava, mais forte e mais viril, mas o pai opunha-se a que ele chamava a aberração inglesa, a água fria, os exercícios a todo o ar, a ginástica. "A água fria e a ginástica", disse Carlos sorrindo, "têm melhor reputação do que merecem. É o seu único filho, senhora condessa?" "É, tem os mimos de um morgado", disse ela, passando a mão pelos cabelos loiros do pequeno. Carlos assegurou-lhe que, apesar do seu aspecto nervoso e delicado, Charlie não devia dar-lhe cuidado. Nem havia necessidade para o exilar para os ares da formoselha. Depois ficaram um momento calados. "Não imagina como me tranquilizou", disse ela, erguendo-se, dando um jeito ao véu. "De mais a mais é um gosto vir consultá-lo. Não há aqui o menor ar de doença nem de remédios. E realmente tem isto muito bonito", acrescentou, dando um olhar lento em redor aos veludos do gabinete. "Tem justamente esse defeito", exclamou Carlos rindo. "Não inspira nenhum respeito pela minha ciência. Eu estou com ideias de alterar tudo. Pôr aqui um crocodilo empalhado, corujas, retortas, um esqueleto, pilhas de infólios. A cela de Fausto." "Justamente, a cela de Fausto. Falta-lhe Mefistófeles", disse ela alegremente, com um olhar que brilhou sobre o véu. "O que me falta é Margarida." A senhora condessa, com um lindo movimento, encolheu os ombros como duvidando discretamente. Depois tomou a mão de Charlie e deu um passo lento para a porta, puxando outra vez o véu. "Como Vossa Excelência se interessa pela minha instalação?" acudiu Carlos, querendo retê-la. "Deixe-me mostrar-lhe a outra sala." Correu o reposteiro. Ela aproximou-se, murmurou algumas palavras, aprovando a frescura de cretones, a harmonia dos tons claros, depois o piano fê-la sorrir. "Os seus doentes dançam quadrilhas?" "Os meus doentes, senhora condessa", respondeu lentamente Carlos, "não são bastante numerosos para formar uma quadrilha. Raras vezes mesmo tenho 2 para uma valsa. O piano está simplesmente ali para dar ideias alegres. É como uma promessa tácita de saúde, de futuras soirées, de bonitas áreas de trovador em família." "É engenhoso", disse ela, dando familiarmente alguns passos na sala com Charlie colado aos vestidos. E Carlos caminhando ao lado dela. "Vossa Excelência não imagina como eu sou engenhoso." "Já no outro dia me disse." "Como foi que disse?" Que era muito inventivo quando odiava." "Muito mais quando amo", disse ele rindo. Mas ela não respondeu. Parara junto ao piano, remexeu um momento as músicas espalhadas, feriu 2 notas no teclado. "É um chocalho." "Oh, senhora condessa." Ela seguiu, foi examinar um quadro a óleo, copiado de Landser, um focinho de cão São Bernardo maciço e bonacheirão, adormecido sobre as patas. Quase roçando-lhe o vestido, Carlos sentiu o fino perfume de verbena que ela usava sempre exageradamente e, entre aqueles tons negros que a cobriam, a sua pele parecia mais clara, mais doce à vista e atraindo como um cetim. "Este é um horror", murmurou ela, voltando-se. "Mas diga-me, o Ega, que há quadros lindos no ramalhete. Falou-me sobretudo de um Greuze e de um Rubens. É pena que não se possam ver essas maravilhas." Carlos lamentava também que uma existência de solteirões lhe impedisse, a ele e ao avô, de receberem senhoras. O ramalhete estava tomando uma melancolia de mosteiro. Se assim continuassem mais alguns meses, sem que se sentisse ali um calor de vestido, um aroma de mulher, vinha a nascer a erva pelos tapetes. "É por isso", acrescentou ele muito sério, "que eu vou obrigar o avô a casar-se." A condessa riu, os seus lindos dentes miudinhos alvejaram na sombra do véu. "Gosto da sua alegria", disse ela. "É uma questão de regime. Vossa Excelência não é alegre?" Ela encolheu os ombros sem saber. Depois, batendo com a ponta do guarda-sol no seu botim de verniz, que brilhava sobre o tapete claro, murmurou com os olhos baixos, deixando ir as palavras num tom de intimidade e de confidência. "Dizem que não, que sou triste, que tenho spleen." O olhar de Carlos seguira o dela, pousara-se na botina de verniz que calçava delicadamente um pé fino e comprido. Charlie, entretido, mexia nas teclas do piano e ele baixou a voz para lhe dizer: "É que a senhora condessa tem um mau regime. É necessário tratar-se. Voltar aqui, consultar-me. Tenho talvez muito que lhe dizer." Ela interrompeu vivamente, erguendo para ele os olhos de onde se escapou um clarão de ternura e de triunfo. "Venha-me antes dizer um dia destes tomar chá comigo às 5 horas, Charlie." O pequeno,
veio logo de pendurar-se-lhe do pescoço. Carlos, acompanhando-a baixo à rua, lamentava a frialdade da sua escada de pedra. Mas vou mandar tapear tudo para quando a senhora Condessa volte a dar-me a honra de me vir consultar. Ela gracejou toda risonha. Ah, não! O senhor Carlos da Maia prometeu-nos a todos a saúde e naturalmente não espera que seja eu que venha cá tomar chá consigo. Oh, minha senhora, eu quando começo a esperar, não ponho limites nenhuns às minhas esperanças. Ela parou, com o pequeno pela mão, olhou para ele como pasmada, encantada com aquela grandiosa certeza de si mesmo. Então vai por ali além, por aí além? Vou por aí além, minha senhora. Estava no último degrau, diante da claridade e do rumor da rua. Mande-me chegar um cupê. Um cocheiro, ao acento de Carlos, lançou logo a tipóia. E agora? Disse ela sorrindo. Mande-o ir à Igreja da Graça. A senhora Condessa vai beijar o pé do senhor dos Passos? Ela corou de leve e murmurou. Anda fazendo as minhas devoções. Depois saltou ligeiramente para o cupê, deixando de Charlie, que Carlos ergueu nos braços e colocou ao lado, paternalmente. Que Deus a leve em sua santa guarda, senhora Condessa. Ela agradeceu com um olhar, um movimento de cabeça, ambos tão doces como carícias. Carlos subiu e, sem tirar o chapéu, ficou ainda enrolando um cigarrete, passeando naquela sala sempre deserta, sempre fria, onde ela deixara agora alguma coisa do seu calor e do seu aroma. Realmente gostava daquela audácia dela. Ter vindo assim ao consultório toda escondida, quase mascarada, numa grande toalete negra, inventando um caroço no pescocinho, são de Charlie, para o ver, para dar um nó brusco e mais apertado naquele leve fio de relações que ele tão negligentemente deixara cair e quebrar. O Ega desta vez não fantasiara. Aquele bonito corpo oferecia-se tão claramente como se despisse. Ah, e se ela fosse de sentimentos errantes e fáceis? Que bela flor a colher, a respirar e deitar fora depois. Mas não. Como dizia o Batista, a senhora Condessa não se tinha divertido. E o que ele não queria era achar-se envolvido numa paixão ansiosa, uma dessas ternuras tumultuosas da mulher de 30 anos, de que depois se desembaraçaria dificilmente. Nos braços dela, o seu coração ficaria mudo. E apenas desgostada, a primeira curiosidade, começaria o tédio dos beijos que não se desejam, a horrível maçada do prazer a frio. Depois teria de ser íntimo da casa, receber pelo ombro as palmadas do Sr. Conde, ouvir-lhe a voz morosa destilando doutrina. Tudo isto o assustava. E, todavia, gostara daquela audácia. Havia ali uma pontinha de romantismo, muito irregular e picante. E devia ser deliciosamente bem feita. A sua imaginação despia, enrolava-se-lhe no cetim das formas, onde sentia ao mesmo tempo alguma coisa de maduro e de virginal. E outra vez, como nas primeiras noites que os vira em São Carlos, aqueles cabelos sentavam-no, assim avermelhados, tão crespos e quentes. Saiu, e dera apenas alguns passos na Rua Nova do Almada, quando avistou o Damaso, num cupê lançado a grande trote, que o chamava, mandava parar com a face à portinhola, vermelho e radiante. Não tenho podido lá ir, exclamou ele, apoderando-se-lhe da mão. Apenas Carlos se aproximou e apertando-lhe com entusiasmo. Tenho andado num turbilhão. Eu te contarei. Um romance divino, mas eu te contarei. Tem cuidado com a roda. Bate lá, ó calção. A parelha abalou, ele ainda se debruçou da portinhola, agitou a mão, gritou no rumor da rua. Um romance divino, Chico a valer. Justamente dias depois, no ramalhete, na sala de bilhar, Kraft, que acabava de bater o marquês, perguntou, pousando o taco e acender do cachimbo. E notícias do nosso Damaso? Já se esclareceu esse lamentável desaparecimento? Carlos então contou como o encontrara, afogueado e triunfante, atirando-lhe da portinhola do cupê, em plena Rua Nova do Almada, a notícia de um romance divino. Bem sei, disse o Taveira. Como sabes? Exclamou Carlos. Taveira virou na véspera, numa grande landau da companhia, com uma esplêndida mulher muito elegante e que parecia estrangeira. Ora é essa, gritou Carlos. E com uma cadelinha escocesa? Exatamente, uma cadelinha escocesa, um grifon, cor de prata. Quem são? E um rapaz magro de barba muito preta, com um ar inglesado? Justamente, muito correto. Um ar sport. Que gente é? Uma gente brasileira, penso eu. Eram os Castro Gomes, de certo. Isso parecia-lhe espantoso. Havia apenas 2 semanas que no terraço o Damaso, de punhos fechados, bramara contra os Castro Gomes e as suas desconsiderações. Ia pedir outros pormenores ao Taveira. Mas o Marquês ergueu a voz do fundo da poltrona, onde se estirara, e quis saber a opinião de Carlos sobre o grande acontecimento dessa manhã na Gazeta Ilustrada. Na Gazeta Ilustrada? Carlos não sabia. Essa manhã não virou jornal nenhum. Então não lhe digam nada, gritou o Marquês.
Venha à surpresa. Cá há a Gazeta? Manda buscar a Gazeta. Taveira puxou o cordão da campainha e quando o escudeiro trouxe a Gazeta, ele apoderou-se dela, quis fazer uma leitura solene. Deixa-lhe ver primeiro o retrato, berrou o Marquês erguendo-se. Primeiro o artigo, exclamava o Taveira, defendendo-se com o jornal atrás das costas. Mas cedeu e pôs o papel diante dos olhos de Carlos, largamente como um sudário desdobrado. Carlos reconheceu logo o retrato do Cohen, e a prosa que se alargava e alastrava em redor, encaixilhando a face escura das suíças retinas, era um trabalho de 6 colunas, em estilo emplumado e cantante, celebrando até aos céus as virtudes domésticas do Cohen, o gênio financeiro do Cohen, os ditos de espírito do Cohen, a mobília das salas do Cohen. Havia ainda um parágrafo aludindo à festa próxima ao grande sarau de máscaras do Cohen. E tudo isto vinha assinado J.D.E. As iniciais de João da Ega. Que tolice! Exclamou Carlos com tédio, atirando o jornal para cima do bilhar. É mais que tolice, observou Kraft. É uma falta de senso moral. O Marquês protestou. Gostava do artigo. Achava-o brilhante e de velhaco. E de resto, em Lisboa, quem dava por uma falta de senso moral? Você, Kraft, não conhece Lisboa. Todo o mundo acha isto muito natural. É íntimo da casa, celebra os donos, é admirador da mulher, lisonjeia o marido. Está na lógica cá da terra. Você verá que sucesso isto vai ter. E lá que o artigo está lindo, isso está. Tomou por cima do bilhar, leu alto o trecho sobre o bordois cor-de-rosa da Madame Cohen. Respira-se ali, dizia o Ega, alguma coisa de perfumado, íntimo e casto, como se todo aquele cor-de-rosa exalasse de si o aroma que a rosa tem. Isto, caramba, é lindo em toda a parte, exclamou o Marquês. Tem muito talento aquele diabo. Tomara eu ter o talento que ele tem. Nada disso impede, repetiu Kraft, cachimbando tranquilamente, que seja uma extraordinária falta de senso moral. Pura e simplesmente insensato, disse Cruzes, desenroscando-se do canto de um sofá para deixar cair às sílabas essa pesada opinião. O Marquês investiu com ele. Que entende você disso, seu maestro? O artigo é sublime. E saiba mais, é de Finório. O maestro, com preguiça de argumentar, foi-se enroscar em silêncio ao outro canto do sofá. E então o Marquês, de pé e bracejando, apelou para Carlos e quis saber o que é que Kraft, em princípio, entendia por senso moral. Carlos, que dava pela sala passos impacientes, não respondeu, tomou o braço do Taveira, levou-o para o corredor. Diz-me uma coisa. Onde viste tu damas com essa gente? Para que lado iam? Iam pelo Chiado abaixo, anteontem às 2 horas. Estou convencido que iam para Sintra. Levavam uma maleta no landau e atrás ia a criada num cupê com uma mala maior. Aquilo cheirava a ida à Sintra. E a mulher é divina. Que toalete, que ar, que chique. É uma Vênus, menino. Como conheceria ele aquilo? Em Bordeus, num paquete, não sei onde. Eu do que gostei foi dos ares que ele se ia dando por aquele chiado. Comprimento para a direita, comprimento para a esquerda, a debruçar-se, a falar muito baixo para a mulher, com um olho terno, alardeando conquista. Que besta! Exclamou Carlos, batendo com o pé no tapete. Chama-lhe besta, disse o Taveira. Vem a Lisboa, por acaso, uma mulher civilizada e decente, e ele que a conhece, e é ele que vai com ela para Sintra. Chama-lhe besta. Anda daí, vamos à partidinha de dominó. Taveira, ultimamente, introduzira o dominó no ramalhete. E havia agora ali, às vezes, partidas ardentes, sobretudo quando aparecia um Marquês, porque a paixão do Taveira era bater o Marquês. Mas foi necessário que o Marquês acabasse de bracejar, de desenrolar o arrosado com que estava acabrunhado o Kraft, que do fundo da poltrona, de cachimbo na mão e com um ar de sono, respondia por monossílabos. Era ainda a propósito do artigo do Ega, da definição de senso moral. Já tinha falado de Deus, de Garibaldi, até do seu famoso perdigueiro Finório. E agora definia a consciência. Segundo ele, era o medo da polícia. Tinha o amigo Kraft visto já alguém com remorsos? Não, a não ser no teatro da Rua dos Condes, em Dramalhões. Acredite você uma coisa, Kraft, terminou ele por dizer, cedendo ao Taveira que o puxara para a mesa. Isto da consciência é uma questão de educação. Adquire-se como as boas maneiras. Sofrer em silêncio por ter traído um amigo aprende-se exatamente como se aprende a não meter os dedos no nariz. Questão de educação. No resto da gente é apenas medo da cadeia ou da bengala.
Vocês querem levar outra sova no dominó como a do sábado passado? Perfeitamente, sou todo vosso. Carlos, que estivera passando de novo os olhos pelo artigo do Ega, aproximou-se também da mesa. Estavam sentados, remexiam as pedras quando à porta da sala apareceu o conde Steinbrocken, de casaco e crachate, gracruz sobre o colete branco, louro como uma espiga, esticado e resplandecente, tinha jantado no paço e vinha acabar no ramalhete a sua soirée em família. Então o marquês, que não o via desde o famoso ataque dos intestinos, abandonou o dominó, correu a abraçá-lo ruidosamente. E sem o deixar-se sequer sentar, nem estender a mão aos outros, implorou-lhe logo uma das suas belas canções finlandesas. Uma só, daquelas que lhe faziam tão bem à alma. Só a balada, Steinbrocken. Eu também não me posso demorar, que tenho aqui à partida à espera. Só a balada. Vá, salta lá para dentro para o piano, Cruz. O diplomata sorriu, dizia-se cansado, tendo já feito música deliciosa no passo com a sua majestade. Mas nunca sabia resistir àquele modo de folgação do marquês. E lá foram para a sala do piano, de braço dado, seguidos pelo Cruzes, que levaram uma eternidade a desenroscar-se do canto do sofá. E daí, a um momento, através dos reposteiros meio corridos, a bela voz de barítono do diplomata espalhava pelas salas, entre os suspiros do piano, a embaladora melancolia da balada, com a sua letra traduzida em francês, que o marquês adorava e em que se falava das névoas tristes do norte, de lagos frios e de fadas loiras. Taveira e Carlos, no entanto, tinham começado uma grande partida de dominó a tostão o ponto. Mas Carlos, nessa noite, não se interessava, jogando distraído, a cantarolar também baixo bocados tristes da balada. Depois, quando já Taveira tinha só uma pedra diante de si, e ele estava comprando interminavelmente as que restavam, voltou-se para o lado para o Kraft a perguntar se o hotel de Lawrence, em Sintra, estava aberto todo o ano. A ida do Damas para Sintra deu-te no goto, rosnou Taveira impaciente. Anda, joga! Carlos, sem responder, pousou molenemente uma pedra. Dominó! Gritou Taveira. E em triunfo, aos pulos, contou ele mesmo os 68 pontos que Carlos perdia. Justamente o marquês entrava e a vitória de Taveira indignou. Agora nós! Exclamou ele, puxando vivamente uma cadeira. Oh, Carlos, deixa-me você dar aqui uma sova neste ladrão. Depois jogamos de 3. Como queres tu isto, Taveira? A 2 tostões o ponto? Ah, queres só a tostão? Muito bem, eu te ensinarei. Anda, desembaraça-te já desses doble 6, miserável. Carlos ficou ainda um momento olhando o jogo, com uma cigarrete apagada nos dedos, o mesmo ar distraído. De repente pareceu tomar uma decisão. Atravessou o corredor, entrou na sala de música. Steinbrocken fora ao escritório ver Afonso da Maia e a partida do whist. E Cruzes, só, entre as duas velas do piano, com os olhos errantes pelo teto, improvisara para si melancolicamente. Disse cá, Cruzes, perguntou-lhe o Carlos. Queres vir amanhã a Sintra? O teclado calou-se. O maestro ergueu um olhar espantado. Carlos nem o deixou falar. Está claro que queres. Não te faz senão bem vir à Sintra. Amanhã lá estou à porta, com o break. Mete sempre uma camisa numa maleta, que talvez passemos lá à noite. Às 8 em ponto. Hein? E não digas nada lá dentro. Carlos voltou para a sala, ficou a olhar a partida de dominó. Agora havia um largo silêncio. O marquês e Taveira moviam lentamente as pedras, sem uma palavra, com um ar de rancor surdo. Em cima do pano verde do bilhar, as bolas brancas dormiam juntas, sob a luz que caía dos abajures de porcelana. Um som de piano, dolente e vago, passava por vezes, e Kraft, com o braço descaído, ao longo da poltrona, dormitava beatificamente. Fim de capítulo.